A cirurgia bariátrica e metabólica ganhou um conceito e credibilidade muito maior nesses últimos 10 anos, graças ao desenvolvimento de técnicas menos invasivas e que permitiram que a gente realizasse a cirurgia com um risco muito menor e com resultados muito melhores. É óbvio que esse aumento significativo do número de cirurgias bariátricas e o tempo de evolução tem se mostrado que num percentual baixo, ao redor de 5 a 10% dos pacientes operados a longo prazo, há mais de 10 anos, apresentam algum grau de reganho de peso. Quando esse grau de reganho de peso chega ao ponto de atingir mais de 50% do que foi a perda inicial e o retorno das doenças associadas, precisam ser esses pacientes muito bem investigados para ver se existiu alguma falha da cirurgia primeira realizada. No caso de identificado isso com exames de imagem, exames complementares, existe a indicação da reintervenção cirúrgica ou, eventualmente, de algum procedimento endoscópico que possa corrigir esse tipo de falha. Na maioria dos poucos casos onde existe falha na perda de peso, o que ocorre basicamente é nós termos uma cirurgia ainda em bom estado, feita mesmo há 10, 15 anos atrás, e o que aconteceu é que o paciente fugiu do controle e da busca da mudança comportamental e do acompanhamento da equipe interdisciplinar. Então, os pontos fundamentais para o tratamento do reganho de peso na cirurgia bariátrica são diagnóstico adequado da causa, a busca e trazer esses pacientes de volta para o acompanhamento interdisciplinar, e a conscientização deles de que a mudança comportamental é uma responsabilidade deles. Nos casos raros, isso ocorre em menos de 5% de alguma falha da cirurgia, indica-se a cirurgia revisional. As cirurgias revisional mais frequentemente realizadas são naqueles pacientes que se submeteram à cirurgia de banda gástrica há mais de 5, 10, 15 anos e que tiveram alguma complicação relacionada à banda e que foram retiradas e tiveram reganho de peso. Normalmente, esses pacientes são levados a uma cirurgia revisional, na maioria das vezes convertendo na gastroplastia com derivação intestinal, tipo bypass, ou eventualmente na gastrectomia vertical, tipo sleeve. Existem algumas situações onde as terapias alternativas com procedimentos endoscópicos, tipo argônio, talvez possam ser utilizadas com bons resultados. Ainda está em fase de análise desses potenciais resultados, mas são bastante promissores em pacientes selecionados. Ainda em relação às cirurgias revisionais, devido ao grande aumento do número de cirurgias de gastrectomia vertical tipo sleeve, que começou de 10 anos para cá, ela é uma cirurgia que, apesar de ter um bom resultado sob o ponto de vista de perda de peso e controle de doenças metabólicas, tem algumas limitações em relação aos pacientes portadores de doença do refluxo, por ela ser uma cirurgia refluxogênica. Então, tem um percentual de pacientes que não toleram a médio e longo prazo o efeito colateral do refluxo e a gente acaba tendo que converter a cirurgia de gastrectomia vertical em bypass gástrico para melhora do refluxo. Quando ela é proposta como um primeiro tempo de cirurgia em pacientes superobesos, nós vamos ter ao redor de 50%, 60% que só com sleeve vão se manter com bons resultados por mais de 2 anos. E em torno de 40% desses pacientes, passado um período de 2 a 5 anos, a perda de peso final ainda não é satisfatória, não temos um resultado satisfatório da melhora das doenças metabólicas, então passa a indicar-se um segundo tempo da cirurgia, que seria convertê-la num bypass gástrico, ou seja, uma gastroplastia com derivação intestinal, ou eventualmente num duodenal switch.